tocar na banda pra ganhar o quê? 2 mariolas e um cigarro de Holanda. Tocar na banda pra ganhar o quê? 2 mariolas e um cigarro de Holanda. Um relógio é 4h20, o outro é 4h30. É que de um relógio pra outro adorava areia. Tocar na banda pra ganhar o quê? 2 mariolas e um cigarro de Holanda. Tocar na banda pra ganhar o quê? 2 mariolas e um cigarro de Holanda. Marquei com a minha nega 5, cheguei às 5h40. Esperar mais de 20 minutos, quem é que aguenta? Amigos da memória, uma pergunta. Qual a relação do grande Adoniran Barbosa? Eu vou apresentar aqui 2 desenhos, 2 caricaturas dele, feitas pelo Fernandes, Luiz Carlos Fernandes, o maior cartunista do mundo, com Elifas Andreato, também um mestre do desenho, da criação, da criatividade. O cara que desenhou as grandes capas dos LPs, dos grandes nomes da música popular brasileira. Quem vai responder um pouco para a gente sobre isso é o nosso convidado de hoje, Luiz Henrique Gurgel, autor de livros maravilhosos. Gurgel, baita alegria receber você. Olá, Ademir. Primeiro, uma honra, né, estar aqui Tá com bom. você no Memória, com essa sua trajetória, com a sua história, que você tem aqui trazendo tantas questões do nosso grande ABC, enfim, é um prazer. Tá legal. Então, você. Vamos agradecer o Sávio, né? O Sávio que nos apresentou. O Sávio o pessoal conhece, lembra? É o doutor Sávio, professor lá em Ribeirão Preto, que onde anda pelo mundo leva uma camisa do Esporte Clube Santo André, o Ramalhão. E ele falou do Luiz Henrique e falou dos livros. Eu tô com 2, olha. Luiz Henrique, Amores Malfadados, um livro escrito em português, né? Que foi editado. Contos, E que teve uma versão em castelhano. castelhano, exato. Amores Desgraciados, né? Foi lançado na Argentina. Lançado na Argentina. Autor de Por que Era Eu, Por que Era Ele, Por que Era Eu, e outras quase histórias. Editora Caravana, né? O livro Crônica Popular Brasileira é uma organização de Tassiana Oliveira. Quem é a Tassiana Oliveira? Pois é, a Tassiana Oliveira é uma editora lá de Pernambuco, ela tem uma revista literária lá, Mirada, e ela é uma diretora de cinema relativamente conhecida. Recentemente ela foi premiada no Prêmio Sesc com um documentário sobre a Clarice Lispector. Vai estrear agora, nessa semana que vem, acho, em São Paulo, um filme novo dela sobre a Clarice Lispector também. Enfim, eu tenho muita honra, minha amiga querida, e de estar lá colaborando com aquela revista maravilhosa dela. Respondendo à pergunta, qual a relação Adoniran, Elifas e toda essa obra literária de um jovem andrense da Vila Assunção? Da Vila Assunção. Não tão jovem assim, né, Ademir? Ademir sempre gentil, né, desse jeito dele. Mas, olha, primeiro, Ademir, eu acho assim, muitas coisas, inclusive, do Adoniran, por exemplo, a gente sabe até através da sua coluna, né? Das andanças do Adoniran aqui para Santo André. E uma época, por isso você fez essa menção aí, essa caricatura do Fernandes, que é realmente, Nossa. concordo com você, o Fernandes é brilhante, né? E o Elifas, eu trabalhei com o Elifas 7 anos, né? Eu trabalhei no estúdio dele. E o Elifas, como você bem lembrou, é um grande nome relacionado à música brasileira,
né? Quer dizer, ele ficou marcado pelas capas de discos, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, e vai embora, né? Imensidão de pessoas da MPB. E eu trabalhei com o Elifas numa época, ele fez um projeto para a editora Globo que era chamado História do Samba. A ideia era, de fato, contar toda a história do samba brasileiro, desde os primórdios até a contemporaneidade. E era uma série em fascículos, como se vendia em banca, aquela coisa que vinha um CD junto com a história. E lá eu tive, obviamente, contato, foi uma pesquisa muito grande, e para mim foi uma pós-graduação em História do Samba, e com a história do Adoniran, e eu sabia um pouco dos vínculos que o Adoniran tinha com Santo André. E comecei a pesquisar muito do Adoniran, né? E aí, tempos depois, eu fiz aqui uma colaboração aqui com o Diário, né, aqui com a página de cultura. Eu propus uma pauta que eu descobri um sobrinho do Adoniran, Sérgio Rubinato, que tinha trabalhado com ele pelos últimos 12 anos da vida dele, foi o faz-tudo do Adoniran. Era engenheiro de som, o cara que levava ele para os shows, tudo, tudo. E o Sérgio me contou, porque havia muito essa história de que o trem das 11, o Adoniran jogou Jaçanã porque rimava com manhã e não Santo André, né? E o Sérgio falou: não, Luiz, não foi bem isso, né? Na verdade, é claro que tinha essa relação dele com o trem, né? Porque ele viveu 10 anos em Santo André e ele ia para São Paulo já adulto com frequência, mas tem uma música que ele fez em Santo André. Eu falei: me conta que música é essa? Eu não sabia disso. Eu consultei o biógrafo dele, que fez esqueci o nome dele agora, que é a principal biografia do Adoniran, que chama justamente Adoniran, uma biografia da editora Globo, e ele também não sabia. E aí o Sérgio me contou, esse sobrinho do Adoniran, que o famoso, é um samba engraçado e bastante conhecido, que é o Tocar na Banda. Que eu posso dar uma palhinha assim? Aquele Por favor. Foi gravado? Foi gravado, É. gravado. É aquele tocar na banda pra ganhar o quê? 2 mariolas e um cigarro e Holanda. Ah, eu conheço. É, Agora que você cantou, eu conheço. então, e é um samba machixe que a gente chama, que a gente chama, que ele é meio machichado, né? E aí ele me contou que o Adoniran, já morando, né, morava em Santo André já há muito tempo, isso foi em 65, 64, veio visitar o irmão que morava aqui no bairro Jardim, ali na rua, na esquina da Padre Vieira com a Padre Manuel de Nóbrega. E papo vai, papo vem, e eles começaram a lembrar da época, que uma coisa inclusive que eu descobri nas suas colunas, que o Adoniran tocava na bandinha do Clube Germânia, se eu não me engano, que era o É o nome, Clube dos né? Alemães, né? Lá na Vila Assunção Isso, também. exatamente. Ele tocava junto com o irmão. O Ângelo, o Adoniran já tocava flautim e o Ângelo tocava prato na bandinha do Germânia. E aí ele, lembrando essas histórias, ele foi compondo a música na hora ali, saiu esse sambinha dele Puxa lá. vida, hein? Olha só, que coisa maravilhosa. Olha, de alguma forma nós vamos ter que, ou na coluna, ou na gravação, tocar isso, botar a letra, né? Genial. Genial, Adoniran Barbosa, né? genial. Que ele era o bandeirinha de um clube daqui, né? Do Carlos Gomes, me parece. Tem Aham. a foto, que é a única foto que a gente encontrou. E esse sobrinho, ele mora em Santo André Não, ainda? ele mora em São Paulo, São aqui Paulo, no né? Jabaquara, o Sérgio. Eu perdi, na verdade, eu perdi o contato, isso Se você faz um recupera o tempo. contato, vamos conversar Vamos, com ele, vamos. né? Eu sei que ele ainda ele tem, acho que uma irmã, ainda tem alguns Aqui em sobrinhos Santo em Santo André, André, certo. sobrinhos do Adoniran que moram aqui. Eu não sei, mas ele me disse naquela época, o Sérgio. O Adoniran foi tema da escola de samba da Estação Primeira de Utinga, Tinga. Aham. e ele não desfilou, mas ele veio no ensaio, né. O Diário tem uma série de fotos dele lá em Utinga, tudo, né, o Aham. Adoniran Barbosa, né. Aham. O Adoniran, personalidade. Elifas Andreato, personalidade. Pois Você me é. enviava mensalmente o Almanaque, que era uma revista de curiosidades, Exato. distribuída na Natan. Natan, né, Isso, na Natan. isso, E que era uma obra do Elifas com a sua participação e de outras pessoas. isso. É. E o Elifas nos deixou. Ele é lembrado. Pois é, Ademir, primeiro que é muito legal você até pedir para eu falar do Elifas. Primeiro que Elifas, como figura humana, era um sujeito fenomenal.
amava o Brasil, as coisas do Brasil. Você lembra o Almanaque Brasil de cultura popular. Ele tinha essa ânsia de falar do Brasil, das coisas boas do Brasil, da arte brasileira, da história brasileira. E aí ele fez eu fui justamente, eu tinha feito já a história do samba com ele, e ele tinha esse projeto, isso foi em 99, nos anos 99, e aí ele me chamou, né, eu fiz parte, era uma equipe pequena, eu era assistente dele, eu fui editor assistente da revista. Ele falou: "Eu quero um almanaque daqueles antigos, como eram antigos, como tinha o biotônico, não sei o quê, com curiosidade, aquela carta, Enigmático. enigmática", sabe, ele tinha uma satisfação, algo É um também memorialista. um O memorialista. Elifas Andreato, Memorialista. ligado às artes plásticas, tudo, o memorialista. Sem dúvida. Aliás, muito, muito boa a definição sua, porque você tinha essa questão da memória, realmente era muito forte no Elifas. Muito Puxa forte. vida. E aí tinha essas coisas lindas. E por isso eu acho que quando você me falou que queria falar dele, até porque está acontecendo aí, deixa um convite para as pessoas, está acontecendo na Caixa Cultural em São Paulo, ali na Praça da Sé, uma exposição com obras do Elifas, com trabalhos do Ah, Elifas então ele é lá. lembrado, É. né? E Por exemplo, ele, esse livro, ele é patrocinado pelo Bamerindos, o Bamerindos. antigo Bamerindos. Sabe por que eu faço esse parênteses? Empreendedor, né? O Bamerindos não existe mais. Ele foi incorporado por outros bancos, né? Mas a obra ficou, Uhum, né? ficou. Eh, Quanta obra inédita nós temos no mundo, e aqui no nosso Brasil também, no nosso grande ABC. O que você investir, empreendedor, em livros, em discos, em cinema, filmes, vai ficar, vai eternizar, né. Talvez a sua organização não aconteça isso, mas, o teu nome, o nome da sua organização vai ficar tá aqui, ó, eu lembro eu vi aqui o símbolo do Bamerindos, não lembrava. Aham. Você me fala do Bamerindos. O Bamerindos que comprou o Banco de São Caetano, Pois olha, anos é. atrás, depois ele é incorporado, não sei por quem, Santander, não sei, Aham. né. E tá aqui, a obra ficou, a Ficou. obra ficou. Aliás, bem lembrado Não também, é verdade. É uma forma de eternizar, quer dizer, quando eu imagino, né, a família do Andrade Vieira, né, que era o proprietário do Bamerindos, quer dizer, isso está aí até hoje, quer dizer, é um marco num grande artista brasileiro, né, vinculado à família do Andrade Vieira, e você tem toda a razão. Acho que a gente vive uma coisa um pouco um mundo de imediatista, de resultados imediatos, né, e perde um pouco essa noção, né, Miguel? isso é verdade, Tanto isso que por isso, inclusive, o seu programa faz tão bem por esse aspecto, é tão necessário. alguém vai ouvir, mas aí nós temos o menino da Vila Assunção, você me mandou um texto que eu vou publicar na íntegra, né, quer dizer, um pouco porque é o comodismo do repórter, eu já hoje não precisa nem copiar você, né, mas é porque tem informações, você viaja pela Vila Assunção, Aham. mas a partir daquele texto que você coloca algumas questões, os seus livros, né. Sim. Qual que é o teu preferido? Qual foi o primeiro? Primeiro esse aqui, o Amores Amores Malfadados, que são Malfadados. contos. O primeiro é de que ano que é? Nossa, Ademir, agora você me pegou, é 2020. 2020. 2020. Julho de 2020 pela Primata. Isso. Amores Malfadados virou Amores Desgraciado. Desgraciados lá na Na Argentina. Argentina, exato. Do que trata? Então, como eu peguei pelo título, na verdade eu peguei pequenas e loucas histórias de amor que eu inventava, ouvia falar, mesclando questões pessoais, enfim. Tem até, claro, tem até algumas coisas cifradas, não sei se eu posso dizer cifradas, mas de histórias que eu ouvia falar aqui em Santo André, por exemplo. Né, que eu via da minha infância, e aí eu inventava histórias, né? É ficção, né? É ficção. E aí saiu esse livro, isso em 2020, eu levei para um amigo de uma editora, ele falou: "Claro, vou publicar, adorei", né. E aí, tempos depois, uma editora de Minas, essa Caravana, ela comprou uma outra editora na Argentina, a Caboré, e aí eles queriam lançar autores brasileiros na Argentina.
E aí me chamaram, eu falei: "Olha, a gente vai traduzir seu livro e a gente vai lançar lá". Eu falei: "Poxa, Que claro, né". legal, né? Aí foi um prazer, fui para lá, lançar esse O Amores Desgraciados lá na Argentina. E mais recentemente, quer dizer, aí eu fiz esse outro que eu chamo de cronicontos, Eu vou né. ler direitinho, devagarinho, para não errar, mas é um título legal. Por que era ele, porque era eu. E outras quase histórias de Luiz Henrique Gurgel, Caravana, com foto na capa da menina filha do como é que ela A chama? Marina. Marina, legal Marina. Quem são esses cachorrinhos? Esse foi uma viagem na Itália e ela viu É, num antiquário lá e ela fotografou, ela trabalha com fotografia também, então legal. Ô Marina, eles legal Marina. Tem fotos internas também de dela dela? algumas, tem Algumas dela. aliás tem uma aqui, se me Cla permite, Ademir, Vê eu se vou você querer até acha. vou te mostrar aqui, até porque é uma das minhas crônicas prediletas que eu É. adoro. E trato obviamente daqui do meu você conhece isso aqui? Do meu torreão natal, do meu torrão natal. Ah, poxa vida, hein. Eu fiz essa crônica, Ninguém fotografa, ou fotografa, o teatro, né, uhum, mas não o saguão para a escadinha que vai dar acesso ao exatamente. certo. Essa é uma foto dela, da Marina, minha Ô filha. Marina, legal. Fala aí em E cima aí eu fiz essa em cima da crônica. foto, a foto Não, não, a foto eu usei usou depois. É, depois, depois. tá. Na verdade era uma crônica, essa crônica breve Breve crônica de inverno para uma infeliz cidade. É pois é, Santo André? pois é. Eu Cada um dizia escolhe a sua cidade, né. Cada um escolhe a sua cidade. e aí era um dia, assim, um dia indo para o trabalho, me veio a história e eu escrevi. Você permite que eu leia um Por trechinho? Olha, favor. nada combinado, gente, ó. A cada manhã, para ganhar meu pão, atravesso as ruas do bairro, passageiro num ônibus, vendo o sol fraco bater nas antigas casas coloridas do caminho. Ainda há muitas delas com acanhados jardins por trás de muros baixos, sem garagem e pequenas escadas que levam seus moradores até a porta. No ônibus, nessas manhãs de inverno, e nós estamos gravando numa manhã de inverno, Inverno. as pessoas parecem se conhecer, são simpáticas e se cumprimentam como se tivessem acordado ouvindo Penny Lane. Olá, como vai? Pô, escreve bem esse Gurgel. Que legal, viu? Fala mais do livro, conta. Claro, poxa, um prazer, porque, e aí eu peguei um pouco de histórias, algumas que eu publicava nessa revista na Mirada, lá de Recife, que eu colaboro, e algumas coisas inéditas, né, de contos e de eu chamo cronicontos, porque foi um amigo, na verdade, que o escritor Luiz Rufato, que uma vez me disse, falou assim: "Olha, você está entre crônico e conto, não é nem crônica nem conto, é um croniconto". E aí eu Ah, gostei da ideia, né. Mas esse título eu tirei porque na verdade é uma expressão que o filósofo Montaigne, né, aquele filósofo francês diz, que ele fala do amigo dele, o Lavoisier, que ele fala: "Por que que vocês são amigos?", né. E sem uma explicação, porque era ele, porque era eu, né, não existe não uma tem uma. uma razão, né. Legal, Por causa legal. disso. E aí isso foi uma brincadeira que deu aqui na história do livro. Você sabe que na coluna, né, na memória, logo abaixo do santo se você não colocar o santo do dia, o pessoal briga com você. Então, aí o Paulinho, Paulo César Nunes, o diagramador, Aham, que é um artista gráfico, aham. ele falou: "Ô, seu Ademir, por que não coloca um trechinho, uma frase, um pensamento, uma oração, alguma coisa, né?" E eu acho que eu vou estar bem abastecido aqui, eu vou citar muito, independente das matérias, né. Que bom, Aí Ademir. você falou que trabalha com Tassiana Oliveira. Fala da Isso. Tassiana. Então, que eu Você está estava presente nesse tô, volume? nessa Tá. crônica, tem 2 crônicas minhas, e agora eu vou É vou pela lançar Mirada, né? Mirada, que é Tá. a editora dela. Agora eu Ah, tá aqui, vou ó, a série de isso, de autores, autores, né? tá no verso, Legal, é. beleza, joia. E eu vou lançar agora com ela uma coletânea, deve ser lançada lá em Recife, depois eu vou vir aqui em Santo André, São Paulo,
que é uma coletânea das crônicas, fez uma seleção das crônicas que eu publico lá na revista dela, né. E então eu tô assim, fica aquela ansiedade, né, o Ademir, você sabe bem como é que é isso, livro Ah, novo, você não, fica sim, todo isso. ansioso, E até o último momento você eu tinha acha coisas, né. fiz um livro do 1º de maio em Santo André, e Sim. foi uma Onde briga. tá a foto da Dona Irã, inclusive. Isso. Então, aí na hora do título, todo mundo quer dar palpite, Uhum. né. Eu falei assim: "Gente, o grande título é os Flechas Verdes", né. "Não, vamos colocar a história do não, a gente coloca o subtítulo". Eu falei: "Os Flechas Verdes". Há um momento que os juvenis, os verdinhos, né, tal, e batemos o martelo. Aí eu viajei e tal, estava fazendo um livro do Banco Noroeste, ó. Quando eu volto, meu filho fala: "Pai, ficou pronto o livro, eles vão lançar, mandaram um exemplar". Aí peguei o livro, né, puxa, que legal, né, os Flechas Verdes, eu aquilo Lombada. tava com X, flechas com X. O meu o João Henrique falou assim: "Pai, você ficou branco". Você ficou Aí tivemos que fazer uma etiqueta. Quem folhear aquele livro vai ver que tem uma coisinha lá colocando com CH, né. Então esse é o drama. É o drama. Tassiana, muito prazer, né. O Gurgel é o seu representante aqui. Manda notícias pra gente, tem o e-mail aí. O Nordeste, o ABC é o Nordeste, como o ABC é o Japão, como o ABC é a Itália, né. E a gente colocava, assim, os aniversariantes das cidades, né, paulistas, né. Falei: "Por que que eu não posso falar de Quixeramobim? Por que que eu não posso, né? Então vamos botar mais Nordeste aqui". Eu vou contar com a ajuda de vocês. Vocês fazem as edições, mandam para todo mundo, né, os press release, manda uma cópia para nós. Ou a gente dá uma notinha, ou dá, né, É. vamos colocar o Não, e eu Nordeste. eu eu sou filho de cearense, E né. olha aí, então, Tá vendo? E uma mistura, viu, porque em casa tem assim, quer dizer, a minha mãe, eu brinco que eu sou uma mistura de cearense com ítalo caipira paulista, porque minha mãe, é descendente do de italianos interior. do interior. É. E aí É a migrante, filha de imigrante, né. exatamente, Esse é o paizão, né, o esse é o pai paizão. que o Elifas gostava tanto. Qual é a Exatamente. próxima obra? Então a próxima hora é esse livro que ainda o título, como você falou, ainda tô aqui, decidindo e reúne essas crônicas que eu falo. A crônica é aquela história, né, a gente fala do que vem à cabeça, né, de uma situação que você vê na rua, de uma lembrança, de uma memória, né, aliás, não existe cronista que não saiba, que não trabalhe com a sua memória, é fundamental. E aí, essa é a ideia, deve, sei lá, 35 crônicas, não sei bem, mas eu estou nessa expectativa agora de tem uma artista plástica, a Denise, Zanetti, que está fazendo as ilustrações pra gente, e ela é uma grande artista. Enfim, então tô feliz. Mas Odemir, posso, Claro, falar de outra coisa que eu puxa queria vida, tocar? o espaço é seu. Não, eu queria lembrar. Eu perdi Primeiro, eu perdi meu guia, aí primeiro agradecer ao meu querido que você falou, o Ivan Savioli, né, Sávio, o doutor Ivan, né, até por ele ter, participado aqui da entrevista aqui no Memória, e que é uma grande figura. Mas isso me faz lembrar, eu gosto também, já que a gente está aqui no Memória, me faz lembrar de um pequeno período que eu colaborei aqui com o Diário, né, que é uma outra faceta da minha vida, que foi, falar do Santo André, que era meu time que é meu time do Santo coração. André do Coração. Do coração, exato, tá no Trouxemos aqui o hino. compositor da música, o Tro José Conceição é, de São justamente. Bernardo. Aham, Ele aham. torce para o São Bernardo, É mas isso aí. ele que fez o Exato. Santo André do Cora Coração. exatamente. Aliás, que briga que teve outro dia aí, né? Você viu? Continua a mesma coisa, né? Gente, pois é, o tempo não passa e essas Não coisas não precisa, né, não precisavam. precisa. E aí, essa coisa eu lembro nessa época do Diário, tem uma coisa engraçada que foi, eu propus uma matéria que eu falei, "Onde existe torcedor de Santo André no mundo?", Ah, legal. né. E aí a gente eu comecei a descobrir. O Ivan era um sujeito aqui de Santo André, um médico, né, hoje professor lá da USP de Ribeirão Preto, lá da Faculdade de Medicina, que tinha o hábito de toda viagem que ele faz em congressos, vai em várias partes do mundo, leva a camisa do Ramalhão,
né? Eu falei, pô, vou contar essa história. Depois eu descobri um outro sujeito, que é aqui da Vila Luzita, que é professor numa universidade de Miami, nos Estados Unidos, ele é um oceanógrafo, que também, e mostra, inclusive, na época, ele me mandou uma foto minha, ele numa pesquisa lá numa ilha, lá no Caribe, com a camisa do Ramalhão. Lembra o nome dele? Não, Depois puxa, você me agora não passa, vou- depois você eu me vou passar passa. pra ele. É. Tinha ainda um outro rapaz também, que eu não vou me lembrar o nome, que ele tinha uma empresa de locação de limusine lá, não sei que lugar dos Estados Unidos. E ele disse que ele falou, e uma vez eu transportei o Shaquille O'Neal, o jogador de basquete, né, famoso. Ele falou, Luiz, mas não consegui botar a camisa dele, porque o cara tinha 2 metros de altura e ia rasgar a camisa. E assim tinha um monte de gente, quer dizer, tinha um outro, e era outro professor, quer dizer, o PC, o Paulo César, que a gente chama, que é um professor de agronomia lá da Federal do Rio Grande do Sul também, Ramalhão. Ramalhão, eu A gente não cheguei... entende por quê, mas, né? Por isso que... É um cara, ele era aqui da Monte Caceiros também, e então foi é isso. lá, e essa coisa. Eu me lembro que uma vez eu fui no último jogo do Santo André, quando estava disputando o Campeonato Brasileiro, agora em 2009, 2009, 2010, não lembro se foi a última vez. O último jogo foi lá no Internacional de Porto Alegre. E eu fui e eu encontrei com ele lá. E era mais engraçado porque ele andando no Beira-Rio e alunos dele do outro lado da torcida, professor, o que você está fazendo aí? E ele no meio da torcida do Santo Do André. Santo André. Enfim, essa é uma coisa que eu queria falar do meu time do coração, a oportunidade Legal, aqui beleza. com você. Devia ter vindo com a camisa do Ramalhão. Devia, é verdade. Gurgel, vocês nem preciso dizer que o contato é apenas inicial. A gente vai falar alguma coisinha, mas vamos acompanhar a sua trajetória, né? Poxa, foi um Os seus prazer. próximos livros. Tassiana já está na nossa lista, né? Legal. Né? Aliás, e deixo o convite de novo, vai ter o filme da Tassiana Oliveira com outras 2 diretoras que estreia agora, do dia 12, estreia aqui em São Paulo. Eu não sei se aqui no ABC vai estar passando, provavelmente. E vergonhosamente, eu esqueci o nome do filme. Mas, enfim, é um filme sobre a Clarice Lispector que vai sair agora. E eu Legal. deixo o convite para as Clarice pessoas, Lispector. que é maravilhosa. Né? É uma das frases dela que a gente sempre coloca. É. Obrigado. Volte Obrigado a sempre. você. E é uma coisa muito simples, todo o trabalho de memória nosso é simples, né? Mas feito com coração. Olha, Ademir, eu quero primeiro parabenizá-lo, porque primeiro você está aí nessa lida quase 40 anos. Olha só. Isso é uma coisa, por isso que eu falei no começo, foi para mim uma honra estar aqui, quer dizer, Honra é nossa. uma satisfação saber que isso aqui, que o dia, O parabéns que a pra Vila você, pro Assunção dá diário. de pensadores, né? E olha, eu vou fazer um convite para você e para você também. Na próxima semana, um furo internacional. Nós vamos receber nessa mesa o grande João Ramalho, o fundador da Vila de Santo André da Borda do Campo, com revelações impressionantes. E não é sessão espírita, não. É memória e literatura pura. Até semana que vem. Um grande abraço.